Fala galera, então estamos começando aqui um sacada de trader diferente. Estamos aqui no nosso ambiente Atom pronto, vocês estão vendo, não tem nenhum computador aqui, então eu fiquei devendo para vocês como gravar o book, mas eu ainda não consegui um sisteminha que grava a tela no computador. Falaram para eu instalar o Quick, que gravava a tela, mas eu instalei no meu computador, começou a dar pau, não consegui gravar, e aí eu falei, bom, enfim. Mas eu tenho uma surpresa para vocês, já que a gente está nessa parte legal aqui da Atom, e o tema é o que a gente vem discutindo, as agressões nos books de ofertas, como executar melhor a estratégiazinha de scalping, ou até mesmo uma estratégia de olhar as zonas de proteção. Eu vou desenhar aqui na lousa hoje para vocês esse book de ofertas, e a ideia de hoje é dar uma explicação bem legal para vocês referente ao melhor entendimento de zona de proteção, para que vocês melhorem o operacional de vocês, para que vocês possam treinar mais, e aí a gente fazer uma série bem voltada a isso. Bom, é um vídeo gravado, não é ao vivo igual vocês estão acostumados a ver, porque eu estou saindo de férias e voltarei em algumas semanas aqui para estar com vocês, mas eu não ia deixar vocês sem o sacada de trader, né, gente? Então tá, vamos aqui então para nossa luzinha, e aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas sobre agressão no book e como que a gente desenha isso daí. Bom pessoal, então isso daqui é o book de ofertas que eu desenhei para vocês. Então aqui eu coloquei 6 níveis de preço, tá legal? Depois eu explico para vocês por que eu coloquei esses 6 níveis de preço. Então tem 6 níveis de preço na compra e 6 níveis de preço na venda. Coloquei aqui as quantidades para que vocês tenham uma ideia do que é uma zona de proteção, algo muito próximo do que acontece dentro do book de ofertas. E aí vem sempre a primeira pergunta: Kim, o que é a zona de proteção? Ou aonde está a zona de proteção olhando para esse book e para onde está? Bom, o que eu posso contar para vocês é que a gente tem a zona de proteção oculta e tem a zona de proteção que ela é aparente, aquela zona de proteção que aparece aqui. Então a ideia desse nosso sacada de hoje é comentar sobre a zona de proteção aparente, aquela que você consegue enxergar, aquela que você consegue se movimentar e onde você tem que colocar o preço, os pontos de preço. E depois, nas próximas aulas, a gente vai comentar onde está essa zona de proteção oculta e que tipo de gráfico que você pode utilizar para você descobrir ela e como você tentar descobrir ela e melhorar o seu operacional e ficar até mais expert. Mas então vamos lá, gente. Você vai ter aqui, você tem a compra, por exemplo, 50 lotes na compra no 31,79, você tem a venda de 100 lotes no 31,79,5 e assim por diante. 110, 70, 220, 200, 270. A maior pergunta das pessoas é, bom, a zona de proteção normalmente é onde tem mais lotes, correto? Então a gente tem aqui a zona de proteção dentro dessa faixa na região compradora, e na região vendedora a gente tem aqui a região de proteção dentro desse patamar. Então se você fosse comprar hoje, você compraria antes ou depois dessa zona de proteção? Você compraria antes ou depois dessa zona de proteção? Então o que você precisa entender? Bom, primeiro você precisa entender para onde está andando o mercado, o que está acontecendo com ele. A zona de proteção, ela se fortalece mais sempre onde você tem uma maior região de lotes, tá legal? Então você começa a entender o que está acontecendo. Então, se você está olhando uma possível compra, você tem que olhar essa compra com duas possibilidades. E aí eu vou desenhar para você essas duas possibilidades. Você tem a possibilidade de comprar à frente da zona de proteção, tá legal? Aqui, onde eu marquei essa linha vermelha, a zona de proteção está aqui embaixo. Você tem a possibilidade de comprar no meio da zona de proteção. E você tem a possibilidade de tentar comprar após a zona de proteção, ou seja, o primeiro preço após a zona de proteção. Qual é o recomendável? Após a zona de proteção é sempre mais perigoso, então isso daqui tem que ser a sua última opção.
tá legal? Essa daqui é a sua última opção e eu já vou explicar por quê. Isso daqui é um trade de gente mais vivenciada no mercado, gente que tem mais tempo no mercado. Então aqui a gente só está excluindo porque é um trade muito mais arriscado, tá legal? No meio da zona de proteção, ele é um trade bom. Ele é um trade bom, é um trade mais seguro. Ok? Então você tem um trade mais seguro quando você está ali próximo da zona de proteção. E aqui, antes da zona de proteção, você tem esse trade, mas ele é tão arriscado quanto você comprar após a zona de proteção, mas ele é um trade que dá para você fazer, tá legal? É um trade que, sim, é recomendado. Então você tem um trade no começo, um trade no meio e no final de possibilidade. No final a gente está descartando aqui porque é um trade um pouquinho mais arriscado e aí eu vou explicar para vocês na próxima aula. Mas o que acontece? Você vai ter esse trade possível, que é a primeira faixa de preço ali, que vai depender de um fator. Qual é o fator? É o fator de quão longe ele está do preço que está sendo negociado aqui em determinado ativo. Então, por exemplo, essa faixa de preços que você vai comprar próximo à zona de proteção, você vai comprar antes dele chegar de fato na zona que protege o preço, que é a primeira linha aqui, o que acontece? Você tem que ver se ele está um pouco mais longe, tá legal? Esse trade é legal, você está à frente sempre que você tem aqui pelo menos de 3 a 5 linhas antes de chegar no preço. Por que eu estou falando de 3 a 5 linhas? 2 não servem. Porque é muito rápido. Vocês estão vendo o tamanho do book de ofertas aqui? Eu coloquei de propósito 6 linhas para cada lado, tá legal? Essas 6 linhas para cada lado é a quantidade de linhas mínimas que você deve olhar para ver o que está acontecendo dentro da zona de proteção. A quantidade de linha mínima, se você quer fazer um trade rápido. Então o que acontece com a maior parte das pessoas que erram e não reconhecem a zona de proteção? Elas executam um trade quando ele está muito próximo dentro dessa linha. Então sempre que ele estiver nessa terceira linha, você vai considerar como confiável, até muito confiável quando ele estiver no final da quinta linha. Ou seja, a zona de proteção estiver na quinta linha um pouco mais longe. Porque você tem uma segurança se o mercado ele começar a correr de repente. Tá legal? Então a zona de proteção, eu explico para vocês, você tem os lotes, o que é muito importante, tá legal? E você vai estar ou na primeira linha, na linha que antecede realmente essa potencial zona de proteção, ou você vai estar no meio dessa zona de proteção. Mas é importante você ver se esse lote onde você vai se posicionar, naquele momento de mercado, ele está pelo menos a 3 linhas ou a 3 preços do que está acontecendo com o mercado. Ah, mas agora então eu vou ter que ficar contando linha para ver o que está acontecendo? É só porque os robôs eles podem tomar ou bater muito rápido e você tomar esse tipo de pressão. Então a zona de proteção você começa a olhar em relação ao que está acontecendo com o mercado. Tá legal? Por quê? Porque o mercado pode, digamos, vir para o lado vendedor. Você está aqui na compra. Então digamos que você foi lá e viu que o 79, vou apagar aqui, tá? O 79 foi consumido, ou seja, os vendedores ganharam o terreno aqui. O 78,5 foi consumido, os vendedores ganharam. Sempre que você pensar e quiser entender essa dinâmica de mercado, imagine que quando ele foi consumido, pulou uma linha vermelha para cá invadir. Tá legal? Assim você vai entender um pouco mais rápido. Então o que acontece? Você vê que esse espaço aqui é um espaço relativamente pequeno. Quando você está na segunda linha, você está correndo mais riscos.
porque ele só consumiu uma linha ainda. Então quando você tem a partir da terceira linha, quarta, quinta, sexta, você pode ver que você tem mais chance de repique, porque você não está mudando uma posição. Isso é uma operação para você ganhar um ponto, para ele voltar ao patamar que ele estava. Tá legal? Então pensa nas duas cordas puxando, cada um para um lado. Uma guerra de cabo de aço, igual o pessoal brinca. Nessa guerra de cabo de aço, vem um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. É nesse balanço que você vai fazer o trading. É nesse ponto que você vai ver onde vai ter, o pessoal vai deixar, dar uma descansada para depois puxar de volta e ver o que vai acontecer. É isso que acontece com o mercado de trading o tempo inteiro, principalmente quando você está olhando essas métricas. Então a zona de proteção é onde tem mais lotes e você vai se posicionar antes ou no meio. Depois é mais arriscado, a gente vai explicar na próxima aula. No caso da venda, a mesma situação. Se você tem a zona, os compradores ganhando espaço, eles ganhando terreno, o que acontece? Você pode se posicionar antes, você pode se posicionar no meio. E aí é a mesma situação do book do lado comprado. Então o pessoal me pergunta bastante, eu me posiciono antes, eu me posiciono no meio ou me posiciono depois? Você vai se posicionar antes, se você tiver pelo menos 3 linhas, tá legal? Então de 3 a 5 linhas você pode se posicionar antes, sempre que você vê, enxergou a região de proteção, você enxergou ela, você vai se posicionar de 3 a 5 linhas antes. E você pode se posicionar também no meio que você tem uma certa segurança. Então, zona de proteção do lado comprador, zona de proteção do lado vendedor, você vai acabar enxergando dentro dessas possibilidades que eu mostrei para vocês. Então não percam, a próxima aula agora a gente vai falar dentro desse zona de proteção, se você olha no 6P, 5 minutos, o fator tempo e agressividade e o fator crescimento de lotes, que é o fator onde você tem a agressão e contínuo crescimento de lotes. A gente vai tentar desenhar aqui para vocês também, tá legal? Próxima aula aí, pessoal!